né, o ministro Luiz Roberto Barroso toma posse hoje como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai substituir a Rosa Weber, que está se aposentando na corte. O magistrado foi eleito para o cargo para um mandato de 2 anos e o vice-presidente da corte e também do Conselho Nacional de Justiça será o ministro Edson Fachin. A votação realizada em agosto seguiu a tradição de eleger o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a presidência ou a vice-presidência. Luiz Roberto Barroso vai suceder Rosa Weber, que completa 75 anos e vai se aposentar de forma compulsória. Ele tem 65 anos e assumiu a vaga no Supremo Tribunal Federal em 2013, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. O magistrado é natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, e é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio e professor titular de Direito Constitucional no mesmo local. Mestre pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e também doutor pela Universidade do Rio de Janeiro. Barroso também é pós-doutor pela Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. Ele trabalhou ainda como professor e visitante nas universidades de Poitiers, na França, e Breslávia, na Polônia, e também na Universidade de Brasília. Luiz Roberto Barroso é autor de diversos livros sobre direito constitucional e também de artigos publicados em revistas especializadas e foi procurador do Estado do Rio de Janeiro. Com a saída de Rosa Weber da corte, o presidente Lula terá que indicar um novo magistrado ou magistrada para a vaga. Por enquanto, os nomes mais comentados são de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, e também Jorge Messias, o advogado-geral da União. A expectativa é que o Barroso seja mais tranquilo que a Rosa Weber em sua gestão no Supremo Tribunal Federal como presidente. Por que isso? Percebam que toda essa confusão no Brasil foi causada pela Rosa Weber. Ela quis dar o voto do aborto antes de se aposentar. Ela prometeu aos indígenas resolver a questão do marco temporal. Ela pediu para adiantar os julgamentos de hoje de janeiro. E por aí vai. E por aí vai. Então, ela, na ânsia de deixar algum legado, na cabeça dela isso é legado, quis acelerar pautas que talvez não estivessem prontas para ser votadas e mais, talvez nem tivessem que ser votadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a expectativa é que, como ela tocou o horror na saída, agora, né, os ministros que lá ficam tentem apaziguar as coisas. Já tivemos, né, um sintoma, um indício disso na questão do aborto, né? Ela até votou, mas o próprio Barroso já falou, não, isso vai para a plenária presidencial sem data para acontecer. Vamos ver como é que será o Barroso como presidente, mas a expectativa, pelo menos, é que ele será mais tranquilo do que foi Rosa Weber. Até porque, para ser mais agitado do que a Rosa Weber, o sujeito precisa fazer um esforço enorme. Ela fez, né, teve uma participação no Supremo sempre muito moderada, mas esse final de gestão, como diriam, né, os meus amigos, ela ligou o turbo. E a tendência é que, nesse primeiro momento, o Barroso tente serenar as coisas, mas não podemos esquecer que nas questões de pautas entendidas como progressistas, o Barroso se alinha muito com a Rosa Weber. Ele tem uma visão, inclusive, de uma militância muito grande, de um ativismo judicial muito premente. Então, se ele entender ali que a correlação de forças dentro do Supremo Tribunal Federal permitir que algumas pautas de costume avancem, eu tenho certeza que ele deve adotar. Ele é muito mais rígido, talvez, que a Rosa Weber na questão de um apoio à Lava Jato, ou de um combate à corrupção, ou uma intolerância sobre os maus feitos praticados. Ele se aproximou de alguns políticos mais à esquerda durante o governo Bolsonaro, justamente por essa rejeição à questão dos costumes, mas talvez a confusão no Supremo Tribunal Federal entre no momento de talvez uma pequena calmaria, mas nas pautas de costume, Mark, acho que o Barroso em algum momento também vai colocar as manguinhas de fora.